Se você não sabe o que está acontecendo, as denúncias contra o assédio, ou melhor, importunação sexual contra o ex-ministro, creio eu que já seja ex-ministro, se tiver o mínimo de respeito do governo, já vai ser ex-ministro dos Direitos Humanos, o Silvio Almeida. Nós vamos aqui, sem julgar méritos, olhar os argumentos e usar como ele se comportou no vídeo resposta dele para analisarmos o rito da comunicação. Nós estamos falando aqui exatamente sobre a comunicação, sobre como ele se portou, a forma em que ele falou e principalmente os argumentos e as palavras que foram expressadas por ele. Para isso, eu cortei um primeiro momento. Ai, professor, você cortou um primeiro momento? Cortei sim. É um momento em que ele disse que não faria isso porque ele tem a filha de 1 ano, então é um argumento usado aí para a gente tentar ter uma empatia, tá? E que não tem nada a ver, né? O cara vai dizer, oh, não, eu não estaria num hotel com outra mulher, afinal de contas eu sou casado. Então, é um argumento que realmente não vale o mérito de nós discutirmos ele aqui. Então, sem mais delongas, sou o professor Manuel, você está aqui no Estude com o Kaizen ou no Kaizen Reforço Escolar, seja em qual vídeo, no qual canal você esteja assistindo, vamos à análise sobre o esclarecimento do ex-ministro dos Direitos Humanos, o Silvio Almeida. Com a minha luta. Eu confesso para vocês que é muito triste viver tudo isso, que isso está doendo na minha alma, do fundo do meu coração, mas... Que ele fez um vídeo, ele está lendo, obviamente, um texto, provavelmente foi escrito por ele mesmo, você vai ver que não tem uma descrição tanto detalhada das coisas, você vai ver que não parece aquele texto, né, feito por um advogado que fica ali no pano quente, e também você vai ver que ele está ali se tocando, principalmente quando ele diz a parte de que isso que está acontecendo está mexendo com ele. Então ele faz uns toques apaziguadores ali, segurando na mão e se tocando, tentando se acalmar. Então isso está condizente, sim, com o que ele está falando, com a emoção que ele está tentando passar. Você vê que no começo ele está com as mãos para frente, então ele está numa postura de quem está tentando se defender de algo. Ele lê aquilo ali e ele deixa transparecer, né, o que ele está sentindo naquele momento, em que ele está lendo aquele texto daí. Você vê que realmente está tudo congruente com o que está acontecendo. E ele faz a introdução dele de como ele está se sentindo e está ok a linguagem corporal dele, o que ele está falando e o que o corpo também. Eu quero dizer que é um grupo, certamente, querendo diminuir minha existência, querer imputar a mim condutas que são coisas que eles praticam. E com isso o Brasil perde a pauta dos direitos humanos, perde a pauta da igualdade racial e perde principalmente o povo brasileiro. Você vê que ele está sem o óculos, é para tirar aquela ideia dele que ele fica superior aos outros, que normalmente o Silvio Almeida tem, que ele é um intelectual, blá, 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 e você vê que ele ainda continua com os braços na frente do corpo, na proteção ao próprio corpo. Ele está se sentindo desconfortável em ter que dar esse tipo de explicação, em ter que falar com a câmera ali, em ter que postar talvez esse vídeo depois, talvez esteja pensando nas consequências, mas que consequências são o próprio texto que ele está dizendo ali. Ele está falando sobre o grupo, ele está falando sobre as consequências dele. Quais seriam essas consequências que a gente pode tirar do texto que ele está dizendo? A perda do cargo do ministério, perda de ser o ministro dos direitos humanos. Aí até você vê que ele meio que se acha aí, não, porque quem perde é o Brasil. Não, não parece não. Pelo jeito que você está se protegendo, quem vai perder mesmo é só você. Então você vê que está totalmente congruente até agora a linguagem corporal com o que está sendo dito e a gente entendeu que o medo dele é perder o cargo. Ele sabe que isso não vai para frente, ele talvez tenha a ideia de que isso não vai dar em porra nenhuma, talvez não leve ele para cadeia, nada disso, mas isso pode acabar manchando ele, além desse cargo. Talvez ele perca as outras coisas que ele tem e é isso que ele vai explanar mais na frente. Vamos continuar vendo. Eu quero dizer que mas toda e qualquer denúncia, ela deve ser investigada. Investigada com todo o rigor da lei, mas para tanto é necessário, é preciso que os fatos sejam expostos. Para que eles possam ser apurados, é preciso saber o que de fato aconteceu.
E não apenas base em mentiras, denúncias anônimas, coisas que não se pode comprovar. Engraçado, né? Quando é contra ele, simplesmente a palavra da vítima não é para ser o suficiente. Tem que ter a materialidade do caso. Você vê que ele ainda continua se protegendo ali, as mãos na frente do corpo, principalmente na parte que ele vai dizer que é preciso ter uma investigação, mas menos contra mim, tá certo? Menos contra mim, que eu tô aqui me protegendo. Então é para ter investigação sobre outras pessoas, mas não contra mim. Contra mim, precisa ter a materialidade, não é só a palavra da vítima, como eu fiquei defendendo durante anos. Precisa ter a materialidade. Porque só com a materialidade, olha aí, a que está por abertura tudo. Porque só a materialidade é que vai funcionar ali quando o caso é contra ele. Se for contra você, a palavra da vítima presta e você tem que ir para a cadeia. Mas veja bem que também, quando ele vai falar sobre a parte da exposição do que aconteceu, ele abre, então ele quer realmente que se exponha o que aconteceu. O que aconteceu? Ele quer saber o que aconteceu, até porque ele precisa também se defender. E ele mostra uma mão. Você vê que ele sempre está mostrando uma mão, esconde outra. Mostra uma mão, esconde outra. Mostra uma mão, esconde outra. Então esse gesto é realmente, ele quer saber o que está sendo dito de um lado e quer saber o que está sendo dito do outro lado. Inconscientemente, ele faz esses gestos com a mão, que ele mostra a palma da mão, esconde a outra, mostra uma palma da mão e esconde a outra, quando ele fala esse gesto e quer saber o que está acontecendo de um lado e do outro. Tá certo? Então isso aí fica no subconsciente dele e é demonstrado na linguagem corporal que ele demonstra. Vamos continuar. Isso estou encaminhando ofícios para a Controladoria-Geral da União, para o Ministério da Justiça e Segurança Pública e para a Procuradoria-Geral da República para que haja uma investigação dos fatos, uma apuração séria dos fatos, cuidadosa, para que nenhuma dúvida reste sobre tudo o que pode ter acontecido e tudo o que não aconteceu. Eu quero dizer que falsas acusações são crimes tipificados no Código Penal, tem o nome de denunciação caluniosa, além do que existem os crimes de calúnia, injúria e difamação. Olha só essa parte da fala aí que foi o que deixou o Lula puto da vida, porque ele ativou o Ministério Público, ativou ali a Procuradoria da União, ele usou o cargo dele para conseguir, né, colocar essas investigações adiante sobre o que aconteceu, sobre o que não aconteceu, principalmente sobre a Aniele Franco. Então o Lula ficou puto da vida e acabou, né, praticamente demitindo ele ali. Acho que nesse vídeo foi já está demitido de uma vez. E tem algo bem interessante, ele continua se protegendo, ele continua com as mãos na frente do corpo, assim, na atitude de se proteger, mas você vê quando ele fala sobre o que aconteceu e o que não aconteceu, ele dá aquele sorrisinho, né, puxa para cima aqui, aquele sorriso meio de deboche. Isso pode ser o quê, professor? Isso pode ser que ele realmente se lembre do que aconteceu e saiba que isso não aconteceu e saiba que estão mentindo. Sabe, pode ser que ele ache a Aniele horrível e que jamais botaria a mão debaixo da saia de uma mulher horrível que nem ela. Pode ser, né? Pode ser que ele dê uma de Bolsonaro, né? Que ele dizer que a Maria do Rosário é feia lá. Pode ser que ele esteja pensando nisso, mas ele não vai se expor aí dizendo que a Aniele Franco é horrorosa e que ele jamais faria uma porra dessa com ela. Então, esse risinho de deboche aí me faz crer, pelo que ele está dizendo, de que é para dizer o que aconteceu, então ele sabe o que aconteceu. Pode ter acontecido alguma coisa a mais, pode ter sido ela que tenha se insinuado, pode ter sido ela que tenha sugerido, pode ter havido um joguete entre os dois, ou pode não ter acontecido nada, mas esse risinho daí que tem coisa, tem. E ele continua se protegendo e agora ele solta as ameaças e as ameaças dele em tom de pronunciamento. Então você está vendo aí, ele está dizendo, eu fui ao Ministério Público, eu fui ao não sei aonde, eu pedir para fazerem isso e jogar toda a força do governo em cima de quem está tentando. Então essa é o tom daí da ameaça, apesar de estar sendo dito num monotom fofinho, assim, de quem está só se protegendo porque ele é um pobre coitadinho. Mas isso é uma ameaça. Não vou transigir com a minha honra. E de acordo com movimentos recentes, fica evidente que há uma campanha muito bem orquestrada para afetar a minha imagem enquanto homem negro, enquanto defensor dos direitos humanos, e que tem uma posição de destaque no poder público. Mas eu quero dizer para essas pessoas que elas não vão ter sucesso e que eu vou enfrentá-las a todo custo.
Vocês têm um caráter vil, baixo. Vocês são comprometidos com o atraso, com a mentira. E vocês têm tentado o tempo todo silenciar a voz do povo brasileiro, independentemente de visões políticas ou partidárias. E eu vou dizer uma coisa, eu não vou me calar diante de vocês. Um dos textos mais interessantes que tem dessa fala. Ele continua com as mãos à frente, ele continua na posição defensiva ali, se protegendo, mas você vai ver quando ele fala sobre as pessoas que ele acha que está fazendo isso, as pessoas que estão fazendo isso, vem um risinho de desdém sobre essas pessoas, vem um risinho de desprezo, né? Aquela subidinha do desprezo. Ele faz, mas vocês não vão me destruir. É o risinho do desprezo. Ele despreza, ele tem desdém por essas pessoas que estão tentando fazer isso com ele. Ou simplesmente ele não acredita que essas pessoas vão ter alguma capacidade de fazer isso que pretendem com ele. E o mais interessante, ele não fala aqui sobre direita, ele não fala aqui sobre bolsonaristas, porque se ele achasse que seria alguém de direita, se ele achasse que seria alguém bolsonarista, ele talvez já tivesse dito isso diretamente, mas ele diz que são pessoas que estão comprometidas com o atraso. O que seria esse atraso? Talvez junto das elites, né, que eles costumam chamar, pessoas que são servos dessas elites, que eles estão dizendo que combatem ali, mas vivem todo mundo no mesmo lugar. Então são pessoas que estão ali, e ele fala que independente do lado político ou das ideias, ou seja, são pessoas que estão do mesmo lado dele, ou seja, da esquerda, e são pessoas que têm as mesmas ideias que eles, que querem destruí-lo. É isso que ele está dizendo nessa fala, é isso que ele está deixando claro nessa fala daí. São pessoas que têm ideias iguais a ele e são pessoas que também são de esquerda. Elas estão ali e por algum motivo querem derrubar o Silvio Almeida aí, talvez com essas denúncias aí que podem ou não ser mentirosas. Vamos aguardar aí as investigações, mas que o Silvio Almeida acredita que sejam mentirosas e que são pessoas que querem derrubar ele para tirar ele do poder e talvez pegar esse ministério para elas aí, o que não seria uma surpresa muito grande lá em cima no joguete do poder, uma pessoa derrubar a outra, puxar o tapete da outra para conseguir o lugar onde ela tá? Não é algo que não seria, mas que não é uma arquitetura da direita, é uma arquitetura da esquerda e de alguém próximo e com ideias iguais a dele. Eu não vou me calar diante de denúncias, em nome da minha filha, em nome da minha esposa, em nome da minha família, em nome das pessoas que confiam em mim. Eu quero dizer o seguinte, haverá a revelação da verdade e eu vou sempre lutar pela emancipação dos direitos das mulheres, das minorias e vou continuar lutando pelo futuro dessas pessoas. Falsos defensores do povo, pessoas que acolhem denúncias falsas por interesses pessoais, querem tirar a memória do povo, querem apagar a história das pessoas e querem, portanto, comprometer o futuro da luta pelos direitos humanos. E eu não vou deixar que isso aconteça. Esse trecho final também é bem interessante. Ele está falando ali que em nome da filha, em nome disso, daquilo, outro, novamente ele continua se protegendo ali com as mãos na frente do corpo. Só que tem um momento muito bom onde ele vai dizer o seguinte: ele está aqui com a aliança no dedo e ele vai dizer: vou proteger a minha filha, vou proteger a minha mulher, vou proteger não sei o quê. Então ele realmente, no inconsciente dele ali, ele pode estar protegendo o que significa aquela aliança dele ali, que significa a mulher, que significa a filha, e você vai vendo isso sendo expresso pela linguagem corporal dele, talvez de uma forma totalmente inconsciente. Tá? E ele realmente parece que acredita naquilo que ele está dizendo. E quando ele fala que vai expor, você vê novamente que ele tenta expor as mãos, só que dessa vez ele não consegue demonstrar as palmas da mão. Talvez ele queira expor, mas nem tanto. Talvez ele queira expor quem está tentando puxar o tapete dele, mas não realmente o que aconteceu. Então você vê quando ele fala dessa vez o expor, é diferente do momento anterior, onde ele quer saber o que tem de um lado e o que está sendo dito do lado e o que está sendo dito do outro. E aí ele chega a expor as palmas das mãos, dizendo, olha, aqui é a verdade. Então, uma outra coisa aqui que eu vou colocar agora como uma opinião minha é porque ele não diz logo o que aconteceu. Por que ele não expõe essa verdade? Por que ele não diz isso aí era uma festa, não sei na onde ela está dizendo disso. Por que ele não esclarece a situação? Por que ele não diz o que é que está sendo dito, teoricamente, aí contra ele?
Quando foi que ele mandou essa mensagem dizendo, eu não estava bêbado ontem? Quando foi que ele mandou essa mensagem? Ele não se lembra quando ele mandou essa mensagem? É claro que ele se lembra quando ele mandou essa mensagem. Tá? E por que que ele não adianta o assunto? Por que que ele não diz logo? Por que que ele está esperando? Por que que ele mesmo está dando esse sofrimento para a mulher dele? Ele mesmo está dando esse sofrimento para a filha dele, não esclarecendo isso rapidamente. Dizer que foi a flecha do plenário, que foi qualquer outra coisa que aquilo não ocorreu. Por que que ele não diz da boca dele: olha, eu não passei a mão em mulher nenhuma, eu não passei a mão na Ariela, eu não passei a mão não sei de quem. Porque ele não dá o nome das mulheres que estão assediando ele. Ele sabe que uma dessas mulheres é a Aniele Franco. Por que que ele não diz da boca dele isso aí? É um caso a se pensar. Por que que ele não está dizendo isso aí? Ele está se fazendo só de vítima, mas ele não está dizendo o que aconteceu. Né? Talvez tenha acontecido sim, talvez ele queira esperar para saber o que vai ser dito e só aí ele vai fazer um textinho, o advogado vai fazer um textinho, vai fazer uma defesinha em cima só do que está sendo dito e não sobre a verdade. Tá? Talvez por isso aí que aquela mãozinha não tenha mostrado a palma da mão no finalzinho. Tinha só dito, eu quero expor, mas nem tanto, assim, nem tanto, expor, mas nem tanto. Vamos guardar alguma coisinha pra gente. Eu sou o professor Manuel, analisando aqui a linguagem corporal, os argumentos e a forma com que foi dita a mensagem. Você vê que foi dita sem gravatinha, sem óculos, né, para ele não parecer superior, nem parecer pedante, como normalmente ele é. É uma pessoa pedante e insuportável, mas ele aí queria parecer mais, vamos dizer assim, simpático ao público, ele queria ter uma empatia do público. Então ele queria jogar que ele é importante, e tudo isso está no discurso dele e na forma com que ele fez. E aí, você gostou da análise? Você quer ver mais análises desse tipo? Você quer entender como as pessoas estão agindo nesses discursos? O que pode ser pego ali num olhar mais apurado. E você acredita nele ou você acredita que isso aí aconteceu? Foi verdade ou foi mentira essas denunciações que estão acontecendo contra o ex-ministro? Até a próxima.